Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje: varizes. Com os médicos cirurgiões vasculares Felipe Zopas, Walter Postali e Rubens Guelf. Com o fisiatra Antônio Karkov, a dermatologista Alice Toigo e o anestesista Guido Della Justina. Varizes, então, é a doença mais prevalente, é a patologia vascular mais prevalente nas pessoas de um modo geral, né? A gente estima que cerca de 20% da população tenha algum grau de varizes. A doença varicosa certamente é a patologia mais comum. Nós poderíamos estimar uma população de 40 milhões de pessoas que tem a sua doença varicosa. Bom, varizes é uma doença do sistema venoso, ou seja, das veias superficiais dos membros inferiores, basicamente. Podem existir varizes em outros locais. As varizes são vasos rompidos, né, ou dilatados, geralmente em membros inferiores, mas nós podemos ter varizes também em outras partes do corpo. Podemos ter varizes na região genital, na região anal, aí leva o nome de hemorroida, né? E em outras partes da pele também temos vasos que se dilatam e que mudam um pouquinho de nome. Então, quando esses vasinhos se rompem no rosto, na pele do rosto, principalmente pessoas de pele muito clara, nós chamamos de telangiectasias. As telangiectasias, elas são causadas geralmente pelas fontes de radiação ultravioleta e infravermelho. Varizes são vasos que se tornam, claro, é importante identificar, são vasos do sistema venoso, né? São veias, que se tornam insuficientes e tortuosas. O termo varizes mais ou menos descreve a doença que é determinada pelas alterações das veias, que consistem em dilatação, tortuosidade e alongamento desses vasos. Dessa forma, as veias não necessariamente estejam em maior quantidade, mas elas chamam a atenção por causa do calibre que elas adquirem, né, por causa do formato mais bizarro na perna, fazendo saliência na pele, com uma característica um pouco de uma serpente, né, e também alongada por assumir essa forma. As artérias é o que leva o sangue. É o que leva o sangue para nutrir os tecidos. E as veias é o que faz o retorno do sangue para o coração. Nós possuímos 3 tipos de vasos no organismo. 2, os mais importantes, que são as artérias e as veias. O terceiro seriam os linfáticos, que são pequenos vasos que trazem a linfa, que é um líquido transparente, né? E que trazem esse líquido em direção ao centro do organismo, ao corpo. O nosso sistema vascular, ele se beneficia muito da atividade contrátil muscular. Todo o nosso sistema arterial, venoso e linfático, ele está envolvido por grandes massas musculares. Então, quanto mais contrações musculares nós tivermos através da atividade física aeróbica, atividade física muscular, esse sistema arterial periférico, sistema venoso periférico se beneficia muito dessa atividade contrátil, que é o nosso segundo coração. O coração é o músculo cardíaco, o músculo miocárdio, ele expulsa o nosso sangue para o corpo inteiro, e quem devolve o sangue, quem promove o retorno venoso para o coração, sim, é o sistema muscular. Então, quanto mais atividade física, as pessoas que fazem atividade física se beneficiam muito dessa atividade muscular, promovendo melhor o retorno venoso. O sangue volta pelas veias através da própria veia, que ela tem um mecanismo de válvulas que vai empurrando o sangue de volta para o coração. Então, a pessoa precisa exercitar suas pernas, porque o fato de caminhar, quando a musculatura se movimenta, quando o pé se movimenta, a perna se movimenta,
o próprio músculo está bombeando o sangue de volta para o coração, fazendo o papel da bomba, né? Então, por isso que pessoas que têm muitas varizes nas pernas, elas ficam com as pernas inchadas porque não conseguem ter um bom retorno venoso. O sistema venoso dos membros inferiores, ele é dividido no sistema profundo e sistema superficial. As varizes, elas afetam o sistema superficial, ou seja, varizes é uma doença restrita ao sistema superficial. Eventualmente, pode existir associação de doença do sistema venoso profundo, que não é chamada de varizes, aí é um outro tipo de patologia. Apenas 20% das pessoas com varizes não têm uma história familiar direta de varizes. Se nós temos um pai com varizes, pai ou mãe com varizes, tem um risco de o homem de 20% de varizes e na mulher de 60%. Se nós tivermos pai e mãe com varizes, o risco do filho ter varizes é de cerca de 90%. Ou seja, a tendência hereditária é a mais forte causa como fator de aparecimento das varizes. As varizes eu já tinha bastante tempo, tinha uma perna que tinha bastante varizes e estava começando a dar refluxo no sangue, né? Estava dando refluxo. A minha mãe tinha as varizes, operou também faz bastante tempo. Eu tenho desde os meus 30 anos, mais ou menos, começou. As mulheres têm muito mais varizes do que os homens. Tá? Mais ou menos 3 a 4 para 1. Então, a cada 3 ou 4 mulheres com varizes, apenas um homem. Então, a importância da diferenciação das veias saudáveis das doentes é baseado na presença ou não de sintomas, né, típicos de varizes, e também nas características dessas veias, que são a tortuosidade, a dilatação e o alongamento. Geralmente esses pacientes apresentam cansaço, né, fadiga, né, precoce, sensação de peso, sensação de mal-estar, de desconforto nos membros inferiores. Esses sintomas geralmente se manifestam mais no final do dia, né, depois da jornada de trabalho, enfim, ou depois de uma viagem, né. A maioria desses sintomas de sensação de peso e de cansaço nas pernas, eles aliviam com o repouso e elevação das pernas. Esses sintomas também, mais predominantemente, eles são restritos ao segmento abaixo do joelho, na parte da panturrilha. Então, a musculatura da panturrilha se torna mais pesada. Existem alguns sinais de varizes, então, que são, além do aspecto delas e a visualização delas na perna, pode causar uma inflamação da pele, com o aparecimento de manchas de cor marrom, que nós chamamos de dermatite ocre. Essas manchas, elas aparecem juntamente com o processo inflamatório que envolve a pele e o subcutâneo, que é o tecido que está abaixo da pele. E isso vai causando um espessamento da pele com uma fibrose, como se fosse um tecido de cicatrização ao redor da circunferência da pele. Nesse ponto já há uma indicação de tratamento das varizes. E a partir daí, a progressão das varizes pode levar, ou a progressão da doença pode levar ao aparecimento de feridas, que nós chamamos de úlceras varicosas. Medical TV, a vida e a medicina. Bebê 10, o concurso que vai escolher o bebê que será a cara da campanha de 10 anos do Conception. Prêmios, um book fotográfico e uma câmera digital. Regulamentos e inscrições pelo site www.conception-rs.com.br. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico e cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54-3223-1257. Rafael Giovanardi, MD, PhD, cirurgia do aparelho digestivo. A Clínica Sul Diagnósticos por Imagem possui equipamentos de ponta e uma equipe altamente especializada.
Diagnósticos precisos, agilidade, atendimento personalizado e localização privilegiada. Sul Diagnósticos por Imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214-2677. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, varizes. Na vida da mulher existem alguns momentos em que o risco de varizes ele se torna mais importante, ou pelo menos se torna mais prevalente. Um dos principais é durante a gravidez, né? Nesse período dos 9 meses, o aumento da pressão abdominal, né, o aumento do volume do útero dentro da cavidade abdominal acaba comprimindo a principal veia de retorno do sangue, que é a veia cava. Essa compressão dificulta ainda mais o retorno do sangue até o pé. Isso favorece o aparecimento de veias ou de varizes, ou a piora das varizes em quem já tem. As principais orientações que a gente dá para as grávidas nesse período é o repouso, né? Quando os sintomas estão incomodando, se tornam importantes, então o repouso, não necessariamente com as pernas elevadas, mas com a paciente deitada, e preferencialmente para o lado esquerdo. Então o decúbito lateral esquerdo, que a gente chama, ele ajuda no retorno do sangue. Outra coisa, que é muito importante, o uso de meia elástica de compressão. Existem meias específicas para o uso durante a gravidez e que são fundamentais nas gestantes com varizes. Nós temos a classe 2, onde nós já temos algumas veias dilatadas, né, que tem mais de 3 a 5 milímetros de diâmetro. Já temos as varizes propriamente ditas, né, que são como eu me referi antes, são os vasos que ficam tortuosos, insuficientes, dilatados. A classe 3, nós já temos inchaço. A classe 4, o paciente já vai ter inchaço, as varizes, obviamente, o inchaço, o edema, e já vai ter dermatite, já vai ter manchas cutâneas, né? A classe 5, além das manchas, né, o paciente vai ter a dermatofibrose. O que é a dermatofibrose? A pele, ela se torna rígida, extremamente ressecada, né, com aspecto de envelhecimento, mas um envelhecimento de apenas uma região. E a classe 6, o paciente já vai ter úlcera, vai ter a ferida. A consequência maior da doença venosa é a úlcera, né? São as feridas, que são feridas de difícil tratamento, né, e que geralmente levam meses para a gente conseguir uma cicatrização adequada. Quando a gente tem a presença de úlceras varicosas, que seria o ponto mais avançado da doença, a gente tem que estudar bem o paciente, fazer um tratamento adequado para buscar a cicatrização dessas feridas, né? A gente só consegue a cicatrização das feridas com o tratamento das veias superficiais e com compressão elástica, ou uso de meia elástica ou atadura elástica, que é o tratamento mais eficaz nesse ponto da doença. Um pouquinho mais cedo na doença ainda, também a atividade física assume um papel importante, porque as veias são responsáveis pelo retorno do sangue para o coração. A artéria leva o sangue para o pé, a veia traz de volta. Pacientes com varizes têm uma dificuldade no retorno do sangue. A velocidade do retorno do sangue é muito lenta. E a contração muscular realizada em exercícios como caminhada, principalmente caminhada ou até atividades na água, hidroginástica, natação, isso ajuda, a compressão muscular comprime as veias e ajuda no retorno do sangue. A obesidade é um dos grandes vilões das varizes, né? Então, pessoas que fazem atividade física regular têm, com certeza, uma menor tendência de sofrer da obesidade, né? Então, pessoas que têm força muscular, que têm músculos mais fortes e fazem uma atividade física regular, diminuem também taxas de colesterol, triglicerídeos, melhorando, sim, todo o sistema arterial periférico, diminuindo chances de fazerem tromboembolismos, tromboembólicos, doenças aterovasculares,
Então, a atividade física, sim, sempre é fundamental. Não somente atividade aeróbica, mas atividade muscular, aumentando a força dos músculos, entre outras atividades físicas aquáticas, natação, regulares. Algumas atividades, sim, não são recomendadas, principalmente atividades com grande poder de impacto, atividades de lutas, que podem, sim, romper vasos periféricos. Mas, na grande maioria, a atividade física está super recomendada. A gente usa muito hoje em dia também a drenagem linfática pela fisioterapeuta, né? Que tem um fator importante também no tratamento da doença varicosa e no pós-operatório de varizes. A drenagem linfática é uma massagem ritmada que visa a eliminação das toxinas do organismo, tá? Através dos vasos linfáticos. Ela é excelente nos pós-operatório de lipo, de varizes, porque ela elimina os edemas e os hematomas. Na verdade, a gente vai eliminando as toxinas nos movimentos que a gente faz. Não deve ser feito um movimento de deslizamento, mas os resultados pós-cirúrgicos são bem melhores na manual. Eu utilizo esse aparelho também para complementar o tratamento. Medical TV, a vida e a medicina. Avanços, novidades médicas. Medical TV. Então, eu estive no início de junho de 2012, participando do Nice Shoulder Course, que é um curso de 3 dias, exclusivamente sobre cirurgia do ombro. Com certeza, 8 dos 10 melhores cirurgiões de ombro do mundo estavam dando aulas lá. Uma das novidades que foram apresentadas lá é o uso de ultrassom dentro do consultório do ortopedista, no qual ele pode fazer o próprio diagnóstico no momento da consulta com o paciente. E outras coisas interessantes que foram vistas no curso, por exemplo, com o Dr. Christian Gerber, que é um dos maiores nomes da cirurgia de ombro do mundo, que nem toda lesão é cirúrgica. Tem lesões pequenas que podem ser tratadas conservadoramente, com uma boa reabilitação, com fisioterapia. Ele próprio tem uma lesão de manguito e não é cirúrgica, e até que o ombro dele se mantenha estável, ele não vai operar esse ombro. Acho que é um dado bastante interessante, porque hoje em dia se opera muita lesão de manguito e acredito que um grande número delas possa ser desnecessária. Então, é uma coisa que está mudando dentro da cirurgia do ombro, e a seleção de pacientes e a seleção de lesões especificamente. Esse é um curso de atualização muito importante, e eu acho que todo cirurgião de ombro deveria participar desse curso, porque digamos assim, a nata da cirurgia de ombro do mundo está presente e o que tem de mais moderno é apresentado ali. Medical TV, a vida e a medicina. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Dr. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, CRM 27080. O Fátima Educação, através da faculdade e da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, varizes. Casei com 17 anos, 18 eu já tive meu filho mais velho. Daí que começou a estourar as varizes, né? Daí de 2 anos e 4 meses eu já tive outro, né? Aí piorou. Daí eu fiz cirurgia, né? E talvez eu não tivesse me cuidado tanto, eu trabalhava de pé, estourou de novo. Aí com o tempo, daí de uns quase 12 anos eu engravidei. Aí estourou tudo de novo. Então agora esses tempos eu fiz de novo, né? Então essa última cirurgia foi bem melhor, os cortezinhos é bem mínimo, bem melhor mesmo, né? Porque agora é um furinho que tu nem nota, nem ponto foi dado, né?
E eu sei que eu fui de manhã, de noite eu já estava em casa, né? Além de ficar feio, né? Que aquilo é feio de ver, né? A gente não se sente bem se vestir, eu usava mais calça comprida, né? Porque eu não me sentia bem com vestido, né? Porque além de doer, fica feio, né? Isso ali é uma coisa assim que lateja, desconfortável, sabe? Parece que o sangue fica tudo ali na perna, sabe? Aquilo incha, né? A minha filha agora tá grávida, tem também, né? Ela teve a primeira filha, ela não tinha quase, né? Agora, a segunda gravidez, que ela tá esperando o bebê, ela tem bastante varize essa vez. Ela vai ter que fazer cirurgia também. A frequência da cirurgia da doença varicosa, ela é muito mais vista em mulheres, tive uma relação de 6 a 7 mulheres por um homem. Isso é muito relacionado com a gestação e com o uso de hormônios. Temos outros fatores que vão contribuir para o surgimento das varizes. Quais são esses fatores? O uso de anticoncepcional, múltiplas gestações, o paciente que passa a maior parte do tempo em apenas uma posição ou passa o dia inteiro de pé ou o dia inteiro sentado, né? O sedentarismo, né? Isso é um fator que vai facilitar o surgimento das varizes. Volto a frisar, a questão genética é fundamental. Basicamente, a gente indica o tratamento em algumas situações. Primeiro, o mais procurado é estético, né? Uma queixa estética do paciente, e aí, nesse caso, na maioria das vezes, mulheres que tem a sensação da perna feia pela presença das varizes. Outras indicações médicas, então, seriam a presença de sintomas, esses que a gente já referiu antes, a presença de manchas na pele, também como nós descrevemos, que é a dermatite ocre. Isso também se torna um sinal de indicação de cirurgia. E a terceira causa seria a presença de flebites ou tromboflebites, que são inflamações com tromboses das veias superficiais, são pequenas veias logo embaixo da pele que acabam inflamando e o sangue coagula dentro delas. Na grande maioria dos pacientes que têm sintomas de varizes, a insuficiência das veias safenas está presente. E aí o tratamento da veia safena é fundamental para a melhora dos sintomas. A cirurgia convencional de varizes consiste na retirada dessas veias doentes ou ligadura delas para que o sangue não passe mais através delas. O tratamento ele visa sempre a prevenção de complicações da doença varicosa, que é o quê? A dermatite de membros inferiores, coceira, a flebite, a formação de coágulos e a eventual progressão desses coágulos para o sistema profundo, podendo causar uma trombose venosa profunda. Nós temos várias formas de avaliar a gravidade dessa doença, né? Naturalmente, o exame físico é fundamental, nós vamos examinar esse doente. E com o exame físico, nós já vamos poder ter suspeita, por exemplo, que esse paciente tem insuficiência da veia safena. O que é a veia safena? A veia safena, primeiro é interessante dizer, ela não está ligada ao coração, como a maior parte das pessoas pensam, é simplesmente uma veia que nós temos no membro inferior, na perna, ela começa na região da virilha e vai até o tornozelo, e ela é muito utilizada para fazer as pontes no coração, né? Fazer a revascularização no coração. A respeito do tratamento das varizes, a gente pode dividi-los em basicamente duas linhas, que é o tratamento conservador, através do uso de medicações e compressão elástica. E basicamente também a gente pode fazer a cirurgia convencional, que é a cirurgia que é realizada há 30, 40 anos, onde a gente faz a retirada das veias doentes. Através de um estudo pré-operatório que se chama ecodoppler, que é uma ecografia que estuda o fluxo dos vasos, a gente vai saber se as veias estão insuficientes, se elas estão dilatadas, se há comunicação do sistema profundo com o superficial de uma forma inversa do que deveria ser. E nesses casos a gente faz a retirada dessas veias doentes. Porque muitas pessoas se preocupam, eu tenho varizes, mas eu vou retirar essas varizes, esses vasos não vão me fazer falta? Eles não vão fazer falta. Primeiro, porque eles estão insuficientes, eles não estão cumprindo sua função, que é realizar a drenagem do sangue, o retorno do sangue. Ao contrário disso,
Quando nós estamos deambulando, estamos caminhando, ou estamos conversando, ou fizemos incursões ventilatórias, como o ato de tossir, o sangue acaba voltando nessas veias e sobrecarregando o sistema venoso profundo. Então, na verdade, nós retirando esses vasos, nós vamos melhorar a circulação do indivíduo. A cirurgia é feita no hospital ou no bloco cirúrgico do hospital, né? E a pessoa vai embora no mesmo dia, não exige internação. Tá? A cirurgia convencional, ela tem um período de recuperação um pouquinho maior do que a cirurgia laser. O grande benefício do tratamento a laser é a recuperação mais rápida, o retorno mais rápido ao mercado de trabalho. Medical TV, a vida e a medicina. Você sabia? Você sabia? Você sabia? Leite fermentado recupera a flora intestinal e fortalece o sistema imunológico. Congressos, cursos, descobertas, avanços, novidades médicas. Medical TV. O Congresso Europeu de Reprodução Humana e Embriologia, ele acontece anualmente. Esse congresso ele visa discutir todos os avanços que aconteceram nesses últimos anos com relação à medicina reprodutiva e à embriologia de uma maneira geral. Dois fatores foram muito interessantes nesse congresso, foram discutidos nesse congresso. Em primeiro lugar, o uso cada vez mais importante de medicamento para tentar estimular a produção de espermatozoide. Cada vez mais está tentando descobrir alguma coisa para a gente melhorar a qualidade do sêmen, discutindo cada vez mais técnicas de diagnóstico de alterações genéticas nos espermatozoides e como tratar esses espermatozoides desses homens. Em segundo lugar, um fator foi muito interessante discutido, que foi o seguinte: nesse ano de 2012, foi publicado numa revista americana chamada Nature, em fevereiro desse ano, que parece que mulheres, após o nascimento, têm produção de óvulos nesses ovários. O que se sabia, o que se tinha aprendido na faculdade, se dizia até então, que as mulheres tinham um número X de óvulos que depois que elas nasciam, eles apenas amadureciam e depois iam poder então ser fertilizados para produzir uma gravidez saudável. Mas em fevereiro desse ano, um pesquisador de Harvard, chamado Jonathan Tilley, começou a mostrar e conseguiu comprovar que os ovários dessas mulheres, depois do nascimento, ainda têm células-tronco e que podem se produzir óvulos nessas mulheres. Mas esse congresso foi muito interessante porque esses dados foram colocados à risca, foram discutidos muito, e um pesquisador de Gotemburgo conseguiu mostrar que nem tudo que parece é. Ou seja, apesar daqueles marcadores que existem para detectar células-tronco, terem detectado células-tronco nos ovários dessas mulheres após o nascimento, parece que essas células que foram detectadas não são células-tronco. Então, tudo aquilo que nós avançamos em termos de esperança de produzir gravidez, às vezes até mulheres com mais idade, pela produção de óvulos a partir das células-tronco do ovário, estão retrocedendo. Parece que tudo aquilo que parecia ser uma luz no fim do túnel não é verdade. Medical TV volta em 3 minutos. Medical TV.